Eu entrei no Curitibano em 1990 como presidente e fiz duas gestões e saí em janeiro de 96. Na época, em 91, alguns dos meus diretores eram antigos atletas do golfinho. E o golfinho, tendo ficado numa situação difícil para a sua manutenção, porque eram poucas as pessoas que lá, poucos pais que lá frequentavam, acho que na época 120, eu não me recordo bem, a manutenção era muito cara. Pensou-se seriamente numa junção com o Clube Curitibano, fazendo com que o Clube Curitibano estendesse para uma sede esportiva, onde na época se localizava o golfinho. Foram feitas as tratativas, as arestas foram arrumadas, alguns pais não aceitavam, alguns pais de atletas da época não queriam a junção, mas andou. A nossa equipe técnica, contábil, adentrou as contas do golfinho e fez um levantamento pormenorizado da situação financeira que o clube se encontrava. Isso posto, foi apresentado ao conselho qual era a situação real, e o golfinho tinha, na época, uma situação com um passivo trabalhista bastante grande. Não foi possível que essa junção fosse feita. Em seguida, isso foi no ano de 91 para 92, em seguida, como solução, e quem intermediava essas negociações era o médico Júlio Gomel, que até então tinha sido ou era o presidente do Clube do Golfinho, porque seu filho era atleta lá, desde criança. E o golfinho era um expoente na natação no estado do Paraná. Era o grande concorrente do Clube Curitibano, sem dúvida nenhuma. Então, para nós, do Clube Curitibano, a meta sempre era ganhar do golfinho. Não era dos outros times, nem ganhar o campeonato, nada. Onde o golfinho estivesse, lá nós estaríamos. E não era fácil, e não ganhávamos sempre. Essa é uma realidade. E, em seguida, não tendo sido possível a formalização da junção com o golfinho, não por conta deles, já nessa época, mas por nossos associados do Clube Curitibano, que não aceitaram a junção em função dos altos valores, o golfinho iniciou tratativas com o Juventus. Essas arestas, elas foram as primeiras arestas a serem resolvidas, porque a gente não pode, num clube grande como o Curitibano, não pode levar adiante uma negociação de junção ou de compra se não houver do outro lado, uma assembleia que permita que as negociações se aprofundem, porque senão você vai perder tempo. Você perde 1, 2 anos numa negociação dessa e chega no final, não é feito porque meia dúzia de sócios não aceitaram. Realmente isso eu não me recordo mais, porque já fazem quase 30 anos. E eu sei que nós, em seguida, ao golfinho, nós fomos fazer a junção com a Hípica. E depois de muita luta na Hípica, porque também sempre tinha o problema dos sócios de ambos os clubes, nós conseguimos chegar a uma composição boa. Aí depois de feito toda a parte da junção do lado do menor, nós fomos ao Curitibano e fizemos uma assembleia. E nesta assembleia, só relembrando, a Hípica foi uma doação do governo do estado para que fosse formada o centro hípico.
um ou dois associados nessa assembleia pediram a apresentação de um documento. E eu, por inexperiência minha, exclusivamente minha, em vez de fazer a votação da junção nessa assembleia com o relato ou com a apresentação desse documento a posteriori, eu suspendi a reunião para uma segunda convocação para trazer o documento. Evidentemente que essas assembleias, elas são de momento, né? Os ânimos estão ali. Se nós tivéssemos feito a votação, nós tínhamos assim 90% de aprovação entre os nossos associados, porque a Hípica era uma propriedade muito boa, 3,4 alqueires ali dentro, dos quais só tinham 160 sócios. E desses 160 sócios, 92 eram sócios do clube. Então foi aprovada por unanimidade. E eu não fiz essa votação nessa assembleia e o cavalo passou encilhado, que depois não me deu mais oportunidade de reconvocar. Esse documento era um documento do patrimônio do Estado que dizia que por 30 anos a Hípica não poderia mudar sua função. E já passava-se 34 anos naquela época. Então o documento já estava vencido. Mas não era o caso, porque nós não iríamos mudar a finalidade. Seria Clube Curitibano sede hípica, como hoje é o Concórdia, sede germânica, e como é o Golfe, que era o antigo Paraná Clube e é a sede de Golfe. Não muda-se, o clube não tem interesse em mudar a sua finalidade. Mas no caso do Golfinho, houve evidentemente as mesmas situações de associados que queriam 2, 3, tinham lá, porque tinham posto dinheiro no Golfinho, queriam 2, 3 títulos, e não foi possível essa realização. Foi uma pena para o Golfinho e uma pena para o Curitibano, porque o Curitibano ficou sem o Golfinho e os acionistas do Golfinho ficaram sem nada, com um simples papel na mão. Na sua visão, teria sido uma boa junção? Sempre é. O Clube Curitibano é uma máquina que não para mais. Não tem como parar. É uma loucura aquilo lá. São 35 mil pessoas que frequentam. Então, sabe? E cada vez vai se expandindo mais essa família. Vai aumentando e nós precisamos de várias sedes para acomodar tudo. Não há como acomodar tudo num lugar só. Então, vamos dizer, esse embate de algumas famílias, de alguns pais, o senhor acha que foi mais definitivo da coisa não acontecer ou foi mais a questão financeira? Mais de não acontecer. Porque o pagamento, além do pagamento do passivo que tinha, trabalhista, que eram os funcionários do Golfinho, e pouca coisa, que eu não me recordo bem, mas pouca coisa relativamente no passivo fiscal, a obrigatoriedade ou a exigência de troca de um por um título do Golfinho por um título do Curitibano, não permitiu que fosse feito. Sabe? E teria ido os anéis, mas teriam ficado os dedos. E hoje foi o braço inteiro.